E aí, galera, boa noite, graça e paz a todos. Vamos seguir nossa visão panorâmica. 1 Samuel, capítulo 18, um capítulo lindo demais, porque fala da amizade de Davi com Jonatas, fala do amor que um tinha para com o outro. E algumas pessoas, vamos dizer assim, idiotas ou bobas, ignorantes, querem associar essa amizade que Davi tinha com Jonas com homossexualismo, né? Dizendo que eles tinham um amor de atração do mesmo gênero, mas não é verdade. A questão aqui tem a ver com o espírito de Jonathan e Davi. Lembra que eu falei que Davi teve a mesma postura de Jonatas? Vocês lembram que Jonatas fez? Ele e o escudeiro, eles foram lá e desafiaram o exército dos filisteus e falaram assim, ó, Jonas falou para o escudeiro, ó, não importa se somos 10.000 ou se somos só nós dois. Se Deus está conosco, Ele nos dá vitória, sendo um homem ou sendo 10.000 homens. E Davi teve a mesma postura quando foi enfrentar o Golias. Ele falou assim, quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Então, Davi ele tinha a mesma postura, o mesmo espírito de Jonatas. E aí, quando Jonatas tem esse encontro com Davi, que Davi vai até a presença de seu pai, ele se apega ao espírito de Davi, ele se apega à mesma visão, à mesma revelação a respeito de quem Deus é. E por isso ele tem um amor especial por Davi, sabe? Um amor de irmão, um amor muito profundo que é gerado pelo Espírito. Então não tem nada a ver com o sexualismo, tá bom, irmãos? E aí, Jonatas tem uma atitude assim muito escandalosa para a mente natural e muito honrada e gloriosa para aqueles que têm os olhos do Espírito. Olha o que Jonatas faz. Versículo 1. Aconteceu que, terminando ele de falar com Saul, Jonatas apegou-se a Davi, e Jonatas começou a amá-lo como a si mesmo. Saul reteve naquele mesmo dia e não consentiu que voltasse para a casa de seu pai. Jonatas fez um pacto com Davi, porque o amava como a si mesmo. Jonatas tirou o manto que vestia e o deu a Davi, e também lhe deu a roupa, a sua espada, seu arco e seu cinturão. O que Jonas está fazendo é que ele está dando o seu lugar de honra para Davi. Ele está dizendo para Davi, eu reconheço você como o rei de Israel, mesmo eu sendo o herdeiro desse reinado, eu entrego esse reinado para você. Quando ele joga o manto para Davi, ele está entregando o reinado de seu pai para Davi. Isso é algo que somente é possível enxergar pelo Espírito, e é algo que também só pode ser é, gerado pelo Espírito. Isso foi algo guiado pelo Espírito. Jonas não fez isso por si só, mas pelo Espírito que estava sobre ele. Ele teve essa atitude de entregar sua armadura, de entregar o seu manto, entregar sua autoridade para Davi. Lembrando que Davi já tinha sido ungido como rei na casa de seu pai pelo profeta Samuel, mas ainda não diante dos homens. E aí acontece que Saul começa agora a ter um olhar mal para Davi. E aí nós temos a origem da inveja de Saul contra Davi. Qual é essa origem? É o cântico das mulheres. Davi é colocado como chefe de batalha e ele começa a ter muitas vitórias. E aí as mulheres começam agora a cantar um cântico, e esse é o cântico das mulheres. Elas falam assim, ó. As mulheres se divertiam e cantavam, dizendo, Saul matou 1.000, mas Davi matou 10.000. Então Saul se indignou, ficou muito irritado e disse, a Davi deram 10.000 e a mim só 1.000. Que mais lhe falta senão a realeza? Desse dia em diante Saul sentiu inveja de Davi. E aí acontece que, num certo momento, Davi está lá tocando a sua harpa para Saul, porque o espírito mau
vem atormentar Saul, e aí Saul pega a lança e tenta matar Davi 2 vezes, e Davi escapa da morte ali. E aí o texto deixa bem claro que o Senhor estava com Davi, e Davi estava sendo muito famoso diante dos homens, tanto diante dos israelitas, como também diante dos filisteus. Os filisteus estavam vendo a vitória que Davi estava tendo. E aí fala a respeito também desse capítulo que Saul já tinha oferecido a filha mais velha para Davi, mas o enganou, não entregou para ele, e agora ele oferece a filha mais nova, a qual se apaixonou por Davi, e ele quer fazer uma armadilha para que Davi venha ser morto pelos filisteus. Então ele pede Davi para que Davi vá conquistar sem prepúcio. E aí Davi vai lá e não mata somente 100 homens, mas ele mata o dobro, ele mata 200 dos filisteus, dá o dobro do que Saul pediu, e Saul não tem mais o que fazer, ele entrega a sua filha para Davi, que é a filha dele chamada, acho que é Micol. Ó, o rei não pretendia nenhum dom nupcial, mas apenas sem prepúcio dos filisteus, para tirar a vingança dos inimigos do rei. Saul planejava fazer Davi morrer pela mão dos filisteus. Os servos de Saul relataram essas palavras a Davi, e o negócio pareceu bom aos seus olhos, para se tornar genro do rei. O tempo não era ainda chegado, e Davi se pôs em campanha e saiu com os seus homens. Matou 200 homens dos filisteus, tirou-lhes o prepúcio e os trouxe a Saul para se tornar genro. Então Saul lhe deu por mulher sua filha Micol. Então Davi, ele cumpre ali o pedido de Saul e torna-se genro de Saul. Mas algo interessante é que Saul, ele não deseja tomar o lugar, Davi não deseja tomar o lugar de Saul, ele não está desejando a realeza. Na verdade, ele tinha falado já que ele não era digno nem de ser genro do rei, mas ele aceitou a proposta do rei e ele se tornou-se então genro do rei. Mas Davi não tinha essa ganância no coração de ter a realeza. Ele simplesmente tinha a vida dele com Deus, e Deus estava guiando ele a esse caminho, mas não era o desejo de Davi. Então isso fica uma lição principalmente para os jovens que pensam tanto em ministério. Irmãos, não pense no ministério. Pense na sua comunhão e intimidade com Deus. Pense em viver o primeiro mandamento. Pense em amar Deus. Pense em experimentar a presença de Deus. Pense em crescer com Deus. E se Deus tiver um ministério para contigo, ele vai acontecer. Então a nossa preocupação não tem que ser ministerial. A nossa preocupação tem que ser amar a Deus e obedecer os seus mandamentos, seus estatutos, e cada dia mais nos aproximarmos do seu coração. Amém, irmãos? E aí, Saul, versículo 28, Saul teve de reconhecer que Yahvé estava com Davi e que Micol, a filha de Saul, o amava. Então Saul teve mais medo ainda de Davi, e todos os dias alimentava a hostilidade que tinha contra ele. Então Saul, ele odiava Davi, mas Saul, a casa de Saul, tinha 2 que amava Davi, que era seu filho Jonatas e sua filha Micol, e ambos estavam protegendo e guardando Saul, e aí guardando Davi. E no final fala que o nome de Davi estava se tornando muito famoso. Davi alcançava maior sucesso do que os oficiais de Saul, e o seu nome tornou-se famoso. Então essa é a nossa visão panorâmica do livro de 1 Samuel, capítulo 18, a história de Davi. Então Davi matou Golias, e agora Davi tornou-se genro de Saul. Graça e paz a todos, até a próxima. Fui!